Bom, turma, então aqui a gente vai ver como cria formulários no VBA do Excel, né? Para o formulário ficar ativo, a gente precisa ter um botão que nos permita chamar esse formulário. Então a gente vai criar, como a gente tem criado os nossos botões de eventos, né? Tendo um nome, que é importante para inicializar o evento, e um título para localização, né? E aí a gente vai ativá-lo. Ao ativar, a gente já pode inicializar um formulário, é o user form. Pode ter o tamanho que a gente quiser. Veja que a nossa caixa de ferramentas, com os elementos, botões, caixa de texto, rótulos, que é o que a gente vai usar nessa demonstração, estão disponíveis nele. Aí a gente pode ativar as propriedades, dar um nome para o formulário, que é muito importante para encontrar os elementos nele, né? E aí tem cores, tá ali o nome, né? Tem cores, enfim, você pode mudar a corzinha, pode brincar com isso, não vai ser o nosso foco, tá? E aí também a gente pode mexer no caption para dar um nome ali na barra do formulário, né? Para ele ficar bonitinho. Aí a gente pode colocar caixas de texto, rótulos, botões. Vou começar colocando uma caixa de texto. A ideia aqui é fazer um formulário que auxilia a calcular uma equação de segundo grau. Tá? Então eu posso posicionar onde eu lhe quiser, eu tenho que dar um nome para essa caixa de texto, aqui vai ser valor A, tá? Não tem texto, mas posso mudar a fonte para ela ficar mais visível, posso mudar tipo, cor, tamanho, enfim. A cor no sentido de negrito e tal, mais forte, né? E aí eu vou duplicar, até por conta das propriedades e tal, no caso da fonte, né? Mas eu tenho que dar um nome para ele. Então aqui eu vou dar valor B, né? Também, só para confirmar, ó, ele manteve a formatação de fonte, né? E aí eu vou copiar e vou colocar um outro aqui, que eu vou chamar de valor C, né? Então, já tenho aqui para entrada, e agora eu vou colocar uns para saída aqui, né? Esse aqui eu vou chamar de valor delta, né? Que é onde eu vou apresentar o delta. Esse eu vou chamar de valor x1, eu não estou preocupado com a formatação, né? Porque eu estou copiando e colando. Aqui valor x2, só dando o nomezinho certinho para cada uma das caixas de texto, que é como eu vou encontrá-las no código. Tá? Então, posso alinhar aí conforme os pontinhos aí do formulário. Agora eu vou colocar rótulos para identificar o que é cada uma dessas caixas de texto. Tá? São textos estáticos. Tá? Quero lá no caption que apareça o A e vou dar o nome de rótulo A. Eu posso chamar esses rótulos na programação, tá? Mas não vai ser o nosso interesse. Tá? Posso formatar o tamanho dele para ele ficar bonitinho e tal. E assim como as caixas de texto, eu também posso, né, copiar e colar aqui mantendo a formatação. Então copiar aqui, né, o rótulo, fazer um rótulo B com caption B, fazer um rótulo C, né, com o caption C, só para ter uma designação de cada text box, né? Vou fazer vamos chamar de rótulo x1, né? Para o x1. Mas você pulou o delta? Pulei, tá? Mas já eu volto nele. Precisa aumentar um pouquinho para o x1, não tem problema, a gente ajusta. Aí duplica ele. Tá? Para manter as configurações. Faz o rótulo x2, né? O nome, naturalmente, a gente pode escolher, né? Eu só procuro fazer um que identifique o que eu estou usando. Posiciona direitinho. Esses pontinhos ajudam para isso. No caso do delta, eu vou copiar aqui o C, mas eu vou mudar a configuração dele. Eu vou mudar a configuração do tipo de fonte. Tá? Opa! Se você clicar, é só apagar aqui, ele cancela o evento, tá?
Então, eu vou criar um rótulo delta, vou colocar um D maiúsculo, mas aí eu vou mudar a fonte para symbol, né? Vamos colocar symbol aqui, né? E pronto, aí a gente tem um delta mesmo, tá? Então ajusta aí o formulário no tamanho que você achar que deve ter. E agora eu vou colocar um botão de comando, tá? Que é o botão que vai ter o evento, né? Que eu vou executar o cálculo da equação de segundo grau, tá? Então eu posso posicioná-lo onde eu quiser, vou nas propriedades dele ali, vou colocar um nome no botão para identificar a ação, né? Vamos pôr calcular, vou colocar aqui um caption para aparecer calcular, calcular, né? E posso dar ação agora para o botão. Tá? Então esses elementos são os elementos básicos para criar um formulário. Existem outros elementos que a gente pode colocar, mas a princípio para os nossos algoritmos esses aí são suficientes. Tá? Um text box de entrada, um de saída. Tá? Vou mexer aqui na fonte do texto do botão para ele ficar parecido com o resto. Tá? Então, se eu tirar do modo de design, se eu clicar não vai acontecer nada. Tá? Então eu vou colocar uma ação no botão que habilita o user form, que a gente colocou como formulário, né? Então formulário.show. Então se eu agora clicar no botão, ele deve aparecer aqui, ó. Aqui o formulário está aí disponível para gente, tá? Posso fechar. Então o meu botão lá na planilha, ele serve só para inicializar o formulário. E agora eu posso pôr a ação no botão de cálculo, né? Então, vou fazer uma equação de segundo grau simples, né? Vou declarar as minhas variáveis, vou colocar do tipo single, tá? Para ser do grupo dos reais. Estou copiando aqui para facilitar a minha vida, tá? Vou criar o A, B, o C, o D, o X1 e o X2, tá? Então, agora com as variáveis declaradas, eu vou fazer o meu algoritmo que calcula uma equação de segundo grau, né? Vou fazer o cálculo do delta aqui no D, né? B ao quadrado. Ah, você não está usando a função de quadrado? Não. Nesse caso aqui eu estou fazendo bem simples mesmo, para ficar bem óbvio, tá? B ao quadrado menos 4AC, tá? E aí eu vou fazer um teste. Então, se o delta for maior do que zero, então a gente vai dar uma mensagem que existem duas raízes reais. Tá? Se o delta for igual a zero, aqui, vamos só colocar direitinho aqui o else if, né? Então, faltou o T. Então, vamos colocar um message box aqui que existe uma raiz real. E por fim, né? Então, se não é maior do que zero, se não é igual a zero, então não existem raízes reais. Na verdade, isso aí é só para dar uma ideia de algo que a gente pode colocar no futuro aqui. Faz um endif, né? Agora a gente vai para a sequência lá, né? Então, se a gente tiver um delta maior ou igual a zero, significa que eu vou calcular as raízes. Eu não vou diferenciar nesse caso se as raízes, se é uma ou duas raízes, eu vou colocar os valores para x1 e x2. Então, x1 recebe menos b, que nada mais é do que b vezes menos 1, mais a raiz, e aqui eu vou ter que usar uma função do VBA, né? Que é o SQR, é raiz, square root, né? Do delta, dividido por 2 vezes o A. Né? E o x2 é menos, né? A raiz de delta sobre 2 vezes o A. Tá? Beleza. Assim é o cálculo de uma equação de segundo grau. Mas da onde vem ABC? Para onde vai esse delta, x1, x2?
Então, da onde vem o ABC? O A, lá no meu formulário, é o que eu declarei o text box que eu chamei de valor A. O B é o valor que vem lá do meu formulário no text box. Vamos ver se a gente localiza aqui. Opa! Que eu chamei de valor B. E o C vem lá do formulário naquilo que eu chamei de valor C. Então, os dados vêm dos text box. E, naturalmente, a saída também vai ser para lá. Então, o meu valor delta lá no formulário recebe o D. O meu valor x1 vai receber o valor de x1. Tá? Eu não declarei explicitamente aqui, que é o formulário.valor delta. Perceba que não foi necessário, ele já localizou, mas eu vou deixar aqui explícito, né? Formulário.valor x1 recebe o valor de x1 e o valor x2, então, vai receber o valor de x2. Então, eu tenho as entradas e as saídas no formulário. Tá? Então, tecnicamente aqui, eu já tenho um cálculo de equação de segundo grau com suporte do formulário. Tá? Vou fazer o teste aqui. Vamos iniciar o formulário, vou jogar alguns valores, 1 para A, 5, menos 6, vou mandar calcular. Olha lá, duas raízes reais, delta 49, x1, 1, x2, menos 6. Ótimo. Se eu colocar menos 5 e 6, para B e C, também duas raízes reais com delta igual a 1, x1, 3, 2. Se eu colocar A4, B menos 4, C1, só uma raiz real, com delta 0, meio, meio. Se eu colocar 1, menos 1 e 1, não existem raízes reais. Tá, só que x1 e x2 deveriam aparecer vazios, né? E eles ficaram com o valor da operação antiga. Então, eu vou colocar um else aqui no meu if. Tá? Então, se o delta for negativo, então formulário x1 e x2, formulário.valor x1 e formulário.valor x2 vão ser vazios. Tá? O VBA ele entende, tá? Quando é caractere, quando é número, ele já entende, eu não preciso ficar fazendo conversões, diferente de outras linguagens. Tá? Então, eu vou colocar aqui 1 menos 1. Não, eu vou colocar 1, 5 menos 6 para ter um cálculo aqui. E agora eu vou mudar. 1 menos 1 e 1. Calcula, não tem raízes reais. E aí, x1 e x2 ficaram vazios com o meu delta negativo. Então, beleza. Então, eu tenho aqui uma equação de segundo grau bem completinha com apoio do formulário, né? Não da planilha em si. Eu vou só mostrar mais uma coisinha, né? Eu vou pegar o valor, por exemplo, 1 menos 1 e menos 1 para C, que tem duas raízes reais, e são raízes delta igual a 5, então as raízes são todas quebradinhas assim, né? E se eu quiser limitar o número de casas decimais, por exemplo, então eu posso colocar aqui, vou usar mais uma função do VBA de arredondar, né, que é o round, né? Então o x1 vai receber o arredondamento do próprio x1 com 3 casas decimais. O x2 é a mesma coisa, vai receber o valor do arredondamento do x2 para 3 casas decimais, com as regras de arredondamento, né, que o próprio Excel já possui. Tá? Então, se eu colocar aqui 1 menos 1 menos 1, duas raízes reais, e aí você vê que ele colocou os dois arredondou para 3 casas decimais. Essa função round eu posso usar a qualquer instante, tá? E eu posso usar quantas casas decimais me interessar. Por exemplo, coloco 2 para x1, 2 para x2, ou vamos colocar diferente, vamos colocar 1 para x2. Tá? Então, vamos lá, 1 menos 1 menos 1. Duas raízes reais, olha lá, o x1 com 2 casas decimais, o x2 com uma casa decimal, eu posso usar isso a qualquer momento.